Vamos lá? Nós vamos começar aqui o nosso trabalho de hoje, estudando o nosso Livro dos Espíritos. Nós estamos em andamento, no estudo do item número 6, do primeiro capítulo da quarta parte, o desgosto pela vida e o suicídio. E hoje a gente começa a partir da questão 947. E lembrando sempre, que esse tema ele é bem interessante para a gente estudar, porque embora chegamos ao extremo, que é o tema do estudo, quando a gente fala sobre as penas e gozos terrenos, é uma das grandes dificuldades para a nossa vivência aqui na nossa jornada terrena, exatamente nós nos depararmos com as mais variadas dificuldades que nós encontramos no decorrer da nossa vivência, nos relacionamentos, as dificuldades de saúde, dificuldades materiais, as dificuldades sociais propriamente ditas. Então, de um modo geral, temos ali várias e várias dificuldades. E o grande problema que nós encontramos é exatamente lidar com as consequências dos desequilíbrios provocados por esses fatores da nossa vivência. E chegando ao extremo, é exatamente ali que muitas vezes se recorre a essa fuga, se recorre a esse recurso, que é naturalmente um dos mais destrutivos perante a justiça divina, principalmente demonstrando uma grande fraqueza, demonstrando uma grande descrença com relação às leis, com relação aos projetos existenciais que todos nós temos. Nós conversamos um pouquinho de onde vem esse desgosto, que leva as pessoas muitas vezes a optarem por esse recurso, e aí então os espíritos responderam que o efeito da ociosidade, a falta de fé e geralmente a saciedade, então o desinteresse da vida de um modo geral. Nós lembramos sempre, principalmente estudando o livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec conversando com aquelas três personagens que ele criou, utilizando a mesma metodologia de Galileu Galilei, para poder discutir um pouquinho sobre as ciências do século XVI, sobre as novas descobertas não aceitas pela igreja. Então ele escreveu um livro trazendo três personagens com quem os personagens conversavam entre si. Então, na verdade, ele não fazia nenhum tipo de afirmação, mas as personagens que trocavam ideias era uma forma dele se isentar de qualquer tipo de opinião, ao mesmo tempo que ele promovia um debate muito interessante. Kardec fez a mesma coisa nesse livro que é o Espiritismo, criando ali o personagem que é o cético, aquele que tinha dúvidas, e o religioso também. E interessante a intensidade com que ele aborda essa questão do materialismo, exatamente porque no momento em que as pessoas deixam de acreditar naquilo que vem após a partida desse mundo material, se você não acredita no nada, então você não tem preocupação nenhuma com aquilo que virá como consequência. É apenas ali o temor, basta apenas que o indivíduo tenha coragem de tomar uma atitude para que ele opte pelo suicídio. Mas a partir do momento em que ele começa a ter um conhecimento maior da continuidade da vida, quando ele começa a compreender que a sua existência no mundo espiritual virá como decorrência daquilo que ele viveu no mundo material, ele já começa a pensar um pouco mais. Então, mesmo que ele não opte por esse recurso por uma questão de medo, por uma questão de receio, já é um passo significativo que o impede desse ato assim completamente inconsequente, porque era muito comum naquela época as pessoas optarem, apesar das crenças, apesar da influência da igreja, da intensidade com que aquele terrorismo religioso é imposto para as pessoas, dizendo que você vai para o inferno porque você nunca mais vai ter o perdão, porque a família daquele que cometeu o suicídio ela seria comprometida também da mesma forma como o próprio suicida, lembrando que quando a gente vê esses filmes
da Idade Média, que naturalmente são baseados em fatos coletados por historiadores e tudo mais, a gente lembra que um suicida naquela época ele não poderia ser enterrado num terreno sagrado, como o caso de um cemitério, não poderia ser enterrado, uma missa não poderia ser realizada em nome dele, a família muitas vezes acabava sofrendo preconceitos de frequentar essa instituição. Então, de um modo geral, esse medo acabava impedindo que as pessoas não optassem pelo suicídio, né, ao mesmo tempo que tinha aquelas que não acreditavam em absolutamente nada do que a igreja colocava, que era exatamente a grande referência espiritual daquela época, apenas a Igreja Católica, e depois também veio a Igreja Protestante, muitas vezes caminhando através dos mesmos caminhos, né, através das mesmas trilhas. E aí então veio a doutrina, naquela época, em que o racionalismo era muito poderoso, muito intenso, na época do Iluminismo. Nós já conversamos um pouquinho sobre o contexto histórico em que o Espiritismo surgiu. E aí então vimos ali que os pensadores influenciavam significativamente as pessoas daquele período, e consequentemente o Espiritismo, quando surgiu com as novas ideias, apresentando o mundo espiritual de um modo mais racional, apresentando o mundo espiritual de um modo mais lógico e atendendo realmente às necessidades das pessoas, começaram a conhecer o mundo espiritual por uma outra perspectiva. Então já não era mais o terrorismo espiritual, mas era a consequência natural, né? O espírito que foge da vida física, motivado por desequilíbrios, motivados por orgulho, motivados por uma série de situações que acabam abalando a vida do indivíduo, ele chega no mundo espiritual levando esses mesmos desequilíbrios, sofrendo inclusive as consequências vibratórias, as consequências energéticas da situação que ele vivenciou. Por isso então começamos a viver o mundo espiritual de um modo diferente, já não mais naquela questão de preferências, né, porque nós temos aquele partidarismo hoje, transmitido pelas religiões tradicionais, que dizem que se você fizer parte desse grupo, você será salvo, se você fizer parte do outro grupo, você vai ter a preferência. Então nós temos ali o grupo dos eleitos, os grupos dos preferidos. A doutrina veio equilibrar essa ideia, mostrando exatamente que nós somos o que somos. As nossas crenças apenas facilitam, apenas nos proporcionam condições de fazermos um trabalho mais equilibrado, de nos equilibrarmos e nós mesmos construir o nosso caminho. Então não é o fato de eu fazer parte de uma instituição, de uma igreja, que vai me dar privilégios no mundo espiritual, mas é aquilo que eu sou, independente de fazer parte dele ou não. Porque nós temos ali, a gente lembra sempre que dentro do ambiente religioso, nós temos ali aqueles que frequentam as instituições por uma questão de protocolo, quer dizer, eu vou porque eu gosto, eu vou porque eu me sinto importante, eu vou porque eu preciso apresentar isso para a sociedade, mas eu como indivíduo acabo me tornando uma das pessoas mais egoístas, porque eu vejo apenas o meu próprio umbigo, né? Ou seja, eu vou junto aos meus amigos e o mundo que não faz parte disso, cada um com seus problemas. Então nós temos ali que não é a religião que vai salvar o indivíduo, não é o tipo de carteirinha que ele carrega, mas é exatamente a conduta que ele tem. E essas religiões, como escolas morais, elas têm exatamente esse objetivo, de fazer com que as pessoas tenham uma conduta diferente, tenham uma visão diferente a respeito da vida, saibam lidar com as suas dificuldades de um modo mais equilibrado, de um modo mais corajoso, porque muitos problemas que surgem no nosso caminho nos desestabilizam, e dependendo da força do nosso caráter, dependendo da capacidade que nós temos de lidar com essa dificuldade, nós podemos resolvê-las, ou pelo menos lidar com ela de um modo mais sereno, ou podemos simplesmente nos desesperar. E é esse desespero que acaba fazendo com que aqueles que não veem nada no mundo espiritual, aqueles que não creem nas religiões, do modo como elas se manifestam, optam por aquilo que é mais simples, já que o problema é maior do que eu posso lidar, e esse mundo não me faz feliz e a vida não é feliz para mim, então eu prefiro interromper e simplesmente acabar com tudo isso. A doutrina espírita veio trazer para nós essa consciência de que nós somos espíritos imortais. E o que significa ser um espírito imortal? Significa que, independente do meu corpo físico, a minha consciência continua.
a minha consciência continua serena, a minha consciência continua pensante, continua sentindo, e consequentemente, independente do mundo que eu vivo, se é o mundo espiritual ou se é o mundo material, eu estarei sempre presente. Então lidando sempre com as consequências da vida que eu optei. Aqui no nosso texto de hoje, bom dia pessoal que chegou. Aqui no nosso texto nós vamos começar a partir da questão 947, que trata exatamente disso, né? Aqui nas questões anteriores que nós vimos, né? Perguntando se o homem tinha direito de dispor da própria vida, e a gente lembra a resposta dos espíritos, né, que somente Deus tem esse direito, porque o fato de estarmos aqui hoje não é uma questão de nós preferirmos, de nós escolhermos estarmos encarnados, mas é exatamente ali, faz parte desse nosso processo evolutivo, estarmos nessa condição. Então quer dizer, nós recebemos ali o benefício de estarmos aqui nesse ambiente, cumprindo ali todas as nossas necessidades, cumprindo todos os nossos compromissos, e o retorno também faz parte dessa programação, quer dizer, o término desse compromisso faz parte dessa programação. E nós não podemos simplesmente abortar esse processo por uma questão de preferência. Eu não estou satisfeito, então eu só simplesmente desistir de tudo isso. Essa desistência traz um preço para nós significativo, porque quebra todos os compromissos que nós assumimos. E isso acontece em qualquer situação da nossa vida. Um relacionamento, eu começo a me envolver com uma pessoa e de repente eu decido unilateralmente interromper esse relacionamento. Vou provocar desequilíbrios, vou provocar lesões afetivas, vou provocar perturbações. Eu trabalho numa empresa e de repente do nada eu decido não mais ir trabalhar. Sofrerei as consequências legais disso tudo, serei demitido, né? terei ali as punições legais para essa situação, e assim, tudo na nossa vida é dessa forma. Então, estarmos encarnados aqui hoje não é uma questão de acaso, não é uma questão de preferência, é uma questão de compromisso, é uma questão de necessidade. Então, se nós interrompemos isso simplesmente pela nossa vontade ou pela nossa falta de vontade, teremos ali então as consequências. Se o suicídio, perguntado aqui por Kardec, se o suicídio é sempre voluntário, a resposta é dizendo que o louco que se mata não sabe o que faz. Então, na verdade, para a gente poder considerar suicídio, e isso é importante para nós já fizemos esse estudo, né? Bom dia pessoal que chegou. Fizemos esse estudo em outras situações. Essa palavra suicídio, se nós não a compreendemos, nós podemos fazer julgamentos equivocados. Porque lembrando sempre que tudo que nós fazemos, e é uma questão muito simples, tudo que nós fazemos na nossa vida, ela é uma questão de intenção. Se eu tenho uma intenção positiva, direcionada para esse ou para aquele caminho, eu terei ali benefícios a respeito, né, dos propósitos alcançados. Se por acaso eu tenho ali opções equivocadas em outras direções, eu sofrerei as consequências disso. No caso do suicídio, ele é muito claro. É alguém que deseja terminar com a própria vida. É alguém que deseja a autodestruição, o autoextermínio. E lembrando sempre que aquele que opta pelo suicídio, naturalmente sempre acredita, de um modo geral, sempre acredita que não há nada depois da vida material. Então ele quer simplesmente interromper o seu sofrimento, dormir para todo sempre e acabou. Há aqueles que fogem em busca de pessoas queridas que desencarnaram, que ele não suporta viver sem, mas esse caso é minoria, mas normalmente as pessoas desejam interromper um ciclo de sofrimento e por isso optam pela autodestruição, mas aí se deparam exatamente, como nós veremos adiante, se deparam com a triste surpresa de se verem ainda vivos, de se verem ainda sentindo, pensando e principalmente dando continuidade naquele sofrimento que tentaram interromper. Então nesse caso o louco, aquele que passa por um desequilíbrio, e esse louco nós podemos generalizar em várias situações. Nós temos, por exemplo, imagina uma pessoa que é alcoólatra e nessa situação de desequilíbrio ele anda pela rua e atravessa na frente de um carro que o atropela e ele morre. Aí todo mundo vai dizer assim, poxa vida, mas ele se jogou na frente de um carro. Na verdade ele não estava com seu estado de lucidez. Talvez ele até tenha, de certa forma, responsabilidade naquilo que ele fez, mas o seu estado alterado de consciência se torna para ele uma forma de atenuante. E há aqueles que passam realmente por distúrbios mentais graves que cometem suicídio sem terem consciência do que estão fazendo. Então no caso nós temos ali, como nós podemos analisar um suicídio? Imaginemos uma criança brincando com uma arma, um adolescente, vamos pegar um adolescente que tem ali um pouco mais de maturidade, está brincando com uma arma, a arma dispara,
naquelas brincadeiras, por exemplo, de roletas russas, que eles gostam de brincar, de ficar ameaçando ao outro, e a gente lembra dessa situação na década de 70, década de 80, aqui no Brasil. Nós tínhamos alguns jovens brincando com arma, de apontar, de disparar, brincando com aquela valentia toda, natural, né, dos jovens. Nós tivemos ali alguns assassinatos, que inclusive tiveram depois a assistência de Chico Xavier, através de psicografias em que aqueles que foram considerados os responsáveis pelo desencarne de outra pessoa foram absolvidos, porque na verdade não tiveram intenção de fazer. Então nós temos ali muitas situações que, para você realmente ser considerado como suicida no mundo espiritual, você tem que ter intenção de fazê-lo. Eu desejo realmente fazer isso. Se por acaso, vamos falar sobre os vícios que nós temos hoje, aqueles que têm o vício do alcoolismo, o vício das drogas, do tabagismo, que sabem que aquilo é destrutivo, mas ainda assim optam por esse tipo de hábito. Não, eu sei que isso é mal para mim, mas eu gosto. De certa forma ele está assumindo risco. Embora ele não tenha a intenção de se destruir, ele acaba sendo um vício, mas o vício também acaba sendo doença, sempre isso, né? A gente lembra que o vício é sempre uma doença, né? Mas a gente coloca como as viciações porque não deixa de ser a opção que o indivíduo tem, né? Ele se torna depois uma doença a partir do momento em que ele faz essa opção. Então nós temos ali que aqueles que fazem, que optam por essa condição, embora ele não seja um suicida, ele acaba sendo negligente. Mas não é um suicida, tem essa diferença. Porque ele deseja viver, só que ele deseja viver às custas de prazeres artificiais que são realmente nocivos para a sua saúde. E isso acaba interrompendo a sua existência física por alguns anos. Vamos supor que ele tenha ali um compromisso de 80 anos de vida terrena, para poder viver ali as várias etapas, viver ali vários tipos de relacionamentos, e por causa de um vício ele interrompe a sua vida em 20 anos, em 30 anos. Então, nós temos ali, ele teve a intenção de se matar? Não, mas ele negligenciou. E isso não vai diminuir a responsabilidade que ele tem diante da sua própria morte, mas não é considerado um suicida. Nós temos aqueles casos de jovens que praticam aqueles esportes radicais, e essa é uma dúvida que sempre surge no meio doutrinário, quando a gente pensa, aqueles jovens que saltam de paraquedas, aqueles jovens que vão nadar as super-ondas, que vão surfar as super-ondas, aqueles que vão fazer escaladas, que fazem bungee jump, que fazem eles saltos com motocicleta, e se eles vierem desencarnar? Eles são considerados suicidas? Não, mas eles negligenciaram a vida que tiveram. Porque, mais uma vez, para você ser suicida, você tem que ter a intenção de interromper a própria vida. Então, cada tipo de escolha que a gente faz na nossa vida tem um tipo de consequência. A mais desastrosa, sem dúvida nenhuma, é o suicídio, quando o indivíduo opta em simplesmente abandonar a sua vida, abandonar a sua existência, porque não suporta mais o tipo de vida que tinha. Nós tivemos vários casos que foram relatados na televisão, de atores, de cantores, né, de personalidades de um modo geral, políticos. Lembramos de Getúlio Vargas, por exemplo, que colocou uma arma no peito e disparou, simplesmente dizendo que tinha forças ali ocultas que estavam prejudicando o seu governo. E aí ele escreve aquela clássica carta de despedida, né? Getúlio Vargas foi ex-presidente do Brasil nas décadas de 40 e décadas de 50 também. Aí ele optou ali pelo suicídio, ele escreveu aquela clássica carta heróica, né? Pelo menos na visão dele, né? Saio da vida para entrar na história. Na verdade ele simplesmente é um suicida. E sendo um suicida, responde como tal. Nós tivemos ali os casos, por exemplo, imagino, né, André? Então nós temos ali outras situações, por exemplo, de uma atriz que recentemente cometeu suicídio. Ela escreveu uma carta dizendo assim: Deus vai entender o que eu fiz, é porque eu simplesmente não me encaixo mais nesse mundo. Eu não vejo mais nenhum motivo para continuar aqui, então simplesmente eu vou embora e eu sei que Deus vai compreender. Quer dizer, é um grave engano da nossa parte acreditarmos que essas saídas heróicas, essas saídas nobres do suicídio vão ter um resultado favorável. Na verdade, o suicídio nunca tem uma saída nobre, porque é sempre uma fuga, é sempre uma desistência das provas, das expiações, dos desafios que o indivíduo precisa vivenciar para continuar a sua evolução. E tudo aquilo que foi comprometido para a sua encarnação foi simplesmente jogado fora. Então tudo isso que a gente vê na televisão, né, os artistas, como nós falamos, pegamos ali, por exemplo, Whitney Houston, que desencarnou, acho que foi ano passado, né?
Aí a gente pensa assim, mas foi suicídio que ela fez? Não foi um suicídio, porque ela não tinha intenção de fazer isso, pelo menos é aquilo que a gente imagina. Mas certamente do tipo de vida que ela levava, ela acabava negligenciando tudo aquilo e vai sofrer as consequências dessa negligência. Agora, será que ela tinha realmente intenção de desencarnar daquela forma? Se sim, ela assume as consequências. Nós não temos condições de avaliar. Mas não deixa de ser para nós um objeto de estudo, apesar do grande sofrimento, apesar dos grandes transtornos causados, da grande comoção, é para nós ali uma forma de analisarmos a vida, porque muitas vezes a gente pensa que algumas pessoas desistem da vida porque não tem nada. Outras têm tudo daquilo que é material, mas vivem uma crise existencial profunda. Porque ela tinha tudo, era uma pessoa famosa, que é aquilo que todo mundo quer. Uma pessoa, nós queremos beleza, nós queremos fama, nós queremos talento, nós queremos dinheiro. E de repente alguém simplesmente se vê num vazio existencial. Então a gente vê que isso tudo faz parte de uma prova. Se nós tivéssemos a oportunidade de escolher a reencarnação ideal, a gente sempre brinca sobre isso, nós escolheríamos sermos ricos, bonitos, famosos, inteligentes, atraentes e independentes e tudo mais, poderosos de preferência também. Então nós escolheríamos todos esses elementos que nos dariam uma satisfação de estarmos aqui no mundo material. Mas isso não significa necessariamente que nós estaríamos satisfeitos. E esses exemplos são claros daquilo que a gente vê. Dessa forma, meus amigos, então nós temos ali que o suicídio, nesse caso, ele sempre tem que ser voluntário. A pessoa tem que ter intenção de fazer isso. Se ela comete uma negligência, nessa negligência ela acaba desencarnando, é o desencarne acidental, mas ela responde pela negligência. Cada um de nós responde exatamente por aquilo que a gente faz, principalmente dentro das nossas intenções. Não é aquilo que a gente julga exteriormente. Nós temos ali os casos de suicídio, por exemplo, que nós veremos aqui nesse nosso texto, casos de suicídios diversos. Cada suicida tem ali uma condição diferente no mundo espiritual. Assassinatos diversos. Cada assassino tem uma condição diferente no mundo espiritual. Pessoas que cometem o aborto. Cada pessoa que comete o aborto terá uma condição diferente no mundo espiritual. Porque nós dependemos das nossas intenções. Ninguém sabe o que eu estou sentindo para poder fazer aquilo. Ninguém sabe quais são as dificuldades que eu enfrento para fazer aquilo. Então nós, como encarnados, temos uma facilidade muito grande de fazermos julgamentos. Só que nós julgamos o exterior, nós julgamos a aparência, o ato. Nós não temos como julgar o interior das pessoas. Por isso essa questão da indulgência, essa questão da compreensão, principalmente para quem trabalha na assistência espiritual, encontrarmos espíritos que se manifestam, trazendo esses transtornos, trazendo esses desequilíbrios de um modo geral. De olharmos eles que se ele cometeu aquele ato, é porque alguma coisa o levou àquela condição. Algumas vezes encarnações que foram se deteriorando para ele chegar naquele grau de desespero, algumas vezes uma experiência nessa mesma encarnação que também deteriorou e chegando àquele grau de dificuldade. A advogada colocou: bom dia, meu amigo, bom dia, pessoal, bom dia, professor. Como os espíritos tratam a agressividade no mundo espiritual? A mesma forma daqui? Que tipo de agressividade exatamente, advogado? Detalhe um pouquinho mais para mim essa sua dúvida. Que aí eu respondo. Enquanto isso eu vejo a Fernanda, né? Você é o contrário ao termo suicídio indireto? Não é uma questão de ser contrário ou não, Fernanda. Eu acho que é questão da própria definição. Né? A Kardec, por exemplo, na época em que ele fazia o trabalho da codificação, ele era uma pessoa muito devotada, muito dedicada ao estudo. De tal ponto que a gente pode chamar Kardec de um workaholic, aqueles viciados em trabalho. E ele dedicou tanto do seu esforço, tanto da sua energia para a elaboração da codificação, que ele ficou doente. Ele era um cardiopata. Então ele sofreu tanto que ele desencarnou de uma cardiopatia. Né? Então ele sofreu um problema sério de saúde, teve que ficar licenciado das atividades que ele desempenhava. A gente vai estudar sobre isso depois no livro Obras Póstumas. Né? E depois um espírito amigo dele, Dr. Jobá, que fazia parte da sociedade parisiense, se manifestou através das reuniões mediúnicas e falou para ele: tome cuidado, porque senão você vai cometer o autoassassínio. Ou seja, ele ia interromper aquele compromisso seríssimo que ele tinha de elaboração da codificação por causa de excesso de trabalho, por descuidar da própria saúde. Então, quer dizer, nós temos ali, André Luiz fala sobre o suicídio indireto, no Céu e Inferno e naturalmente na Revista Espírita. Nós temos ali o autoassassínio. Então são expressões que nós vamos utilizando, mas é importante que didaticamente a gente entenda que suicídio significa intenção.
Se eu falo suicídio indireto, suicídio inconsciente, são expressões que a gente usa, que é uma forma de nós dizermos que uma pessoa se destruiu de uma forma indireta, de uma forma não intencional. Mas o suicídio é a autodestruição intencional. Se nós tivermos isso como uma base didática, tudo fica muito mais fácil da gente perceber. Então André Luiz, no caso dele, ele era uma pessoa que desencarnou doente, desencarnou ali por vários excessos que ele tinha, né, de doenças venéreas que ele teve, de excessos da vida boêmia que ele levava e tudo mais, e depois ele era chamado de suicida no mundo espiritual. Na verdade, ele queria simplesmente desfrutar de prazeres da vida que o levaram àquela condição. Então ele não tinha intenção de se destruir, pelo contrário, ele gostava da vida que ele tinha. Era uma vida prazerosa, era uma vida cheia de facilidades. Ele era um médico reconhecido pela sociedade, porque durante um período da nossa sociedade, principalmente nessa época do século XVIII, século XIX, começo do século XX, os médicos eram considerados deuses pela sociedade. Então alguém que andava com jaleco branco era considerado assim o máximo do máximo. Dessa forma, então, ele tinha tudo o que era necessário para que ele desfrutasse de prazeres. Só que os excessos o levaram a essa destruição. Mas ele tinha a intenção de fazer? Não, não tinha. Então é importante a gente, às vezes, utilizar a expressão correta para definirmos exatamente quem é quem, o porquê que ele fez, como é que funciona a coisa. Tá? Então, assim, eu usei durante muito tempo essa expressão suicídio inconsciente. Hoje eu prefiro não utilizar, porque eu vejo que o suicídio não é bem, então eu prefiro como negligência. A pessoa que negligencia a própria vida, eu acho que é a expressão mais correta. Porque ele tinha vida que era uma preciosidade, tinha compromissos que eram seríssimos, porque ninguém vem aqui com compromissos banais, ninguém vem aqui passear no mundo material, pelo contrário. Nós trazemos imensas responsabilidades, imensos débitos que precisam ser reajustados, e se eu negligencio essa minha oportunidade de me regenerar, aí então eu sofro as consequências disso, mas eu não cometi o suicídio. Então, como eu falei para vocês, no caso dos atletas, por exemplo, né, muitos deles desencarnam. Porque um atleta de motocross foi fazer ali uma evolução com a sua moto, de repente ele caiu, quebrou o pescoço e desencarnou. Ele é um suicídio inconsciente. O próprio Ayrton Senna, eu lembro de um amigo que conversava muito com ele, ele já tinha bastante conhecimento também em termos desses estudos espirituais que nós fazíamos, e ele lembrava, por exemplo, que o Ayrton Senna era um suicídio inconsciente. Na época ele era visto dessa forma, né? Eu perguntava, mas por quê? Porque uma pessoa que se expõe a um perigo como esse, ele está querendo se matar. Aí eu aceitava, eu fiquei pensando naquilo tudo, naquela situação, até que eu me dei conta que não é bem assim. Para quem pratica um esporte daquele tipo, claramente corre riscos. Muitas vezes passa por essa negligência, mas ele não tem a intenção de morrer. Pelo contrário, ele quer viver aquela adrenalina, ele quer viver aquela aventura toda e tudo mais. Então, é importante a gente utilizarmos as expressões corretas para as ações corretas. Como os próprios espíritos dizem para nós temos uma dificuldade muito grande de nos entendermos nessa questão de palavras. Então, quer dizer, eu uso uma palavra, dou uma interpretação, o outro usa uma palavra, dá uma interpretação, e aí os espíritos disseram, as palavras são problemas de vocês. É vocês que têm que se entender, são vocês que têm que se entender para poderem compreender melhor aquilo que a gente está querendo passar. E é essa a grande dificuldade que os espíritos têm de nos passarem ensinamentos. Daí nós temos as diversas religiões que foram criadas, muitas vezes em cima do mesmo ensinamento, como é o caso, por exemplo, das religiões cristãs. Nós temos as religiões católicas, ortodoxa, russa, a apostólica romana, nós temos as religiões evangélicas de tudo quanto é denominação. Todas elas baseadas no mesmo princípio evangélico, que é o caso dos ensinamentos de Jesus. Só que cada uma dando uma interpretação diferente. Olha só a dificuldade que a gente tem. Dentro dos próprios espiritismos, nós temos segmentos diferentes daqueles que fazem interpretações diferentes. Então nós precisamos nos entender com as palavras. Então quanto mais objetivos nós formos com as palavras, mais fácil é o nosso entendimento. Tá? Então se você perguntou suicídio indireto, eu prefiro negligência. Suicídio é para suicida. Ponto. Eu acho que é mais simples da gente compreender aqui o sentido das nossas ideias e das nossas interpretações. Tá? Mas é uma questão pessoal, naturalmente, né? Bom, Licínio Advogado colocou para nós então, né, como os espíritos tratam a agressividade no mundo espiritual. Da mesma forma que aqui,
a maneira como as pessoas agem umas com as outras, agressões verbais, até físicas. Advogado, espíritos são espíritos onde quer que eles estejam. Se você é encarnado, se você é desencarnado, não importa, a sua personalidade vai ser a mesma. Se você, por exemplo, participar de uma reunião mediúnica, principalmente no caso dos obsessores, se eles forem teu inimigo, e se eles puderem levantar e apertar teu pescoço até você desencarnar, eles vão fazer isso. Se eles puderem te falar todas as barbaridades possíveis que você pode imaginar, eles vão dizer para você. O que vai controlar esse tipo de ação é o médium. Então o médium sente aquele impulso do espírito de agressividade, de violência, de falar o que ele quer, de fazer acusações, mas aí o médium, sentindo essa intensidade, ele vai controlar. Então o médium vai ficar quietinho, como é o caso, por exemplo, que a gente estudou aqui recentemente, um espírito que ele foi um assassino, ficou preso numa residência. A gente vem estudando no livro dos médiuns sobre os lugares assombrados, e esse era um espírito que estava, entre aspas, assombrando uma casa. E aí então, feita a evocação e conversando com ele, na primeira reunião que ele participou, e tudo era feito através da psicografia, né, que pegava ali o lápis, escrevia direitinho a mensagem, na primeira vez que ele se manifestou, ele quebrou aquele lápis, rasgou o papel e jogou para cima. Isso só não fez pior porque o médium controlou. Então, na verdade, a gente pensa assim, não importa onde você esteja, importa aquilo que você é. Você sempre vai fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Só que conforme você vai evoluindo, você vai controlando os seus impulsos, a sua agressividade, vai modificando o seu vocabulário. Algo que eu tenho muita curiosidade de ver são os constrangimentos que as pessoas que têm o hábito de falar palavrões aqui no nosso mundo hoje costumam fazer. Qualquer coisa fala um palavrão para cá, e são expressões comuns, são hábitos que elas têm, não quer dizer necessariamente uma agressividade. Essas pessoas, quando desencarnam e vão se deparar com esses espíritos mais esclarecidos, mais orientadores e tudo mais, qualquer palavrão que eles soltam, vai ser aquele constrangimento, porque ele vai ter que aprender a se controlar. Então a gente lembra sempre, espíritos são espíritos. O que você tem, as suas tendências, os seus impulsos, os seus hábitos, eles vão continuar te acompanhando, só que você vai educando conforme o ambiente que você vive, conforme as suas companhias que você tem. Naturalmente, no mundo espiritual há muita compreensão para que a gente possa se ajustar a essa nova realidade. Lembrando sempre que aquilo que você fala é aquilo que você pensa. E aquilo que você pensa é a energia que você irradia. E nós nos atraímos pelas nossas energias. Então, semelhante atrai semelhante. Se uma pessoa é muito agressiva, ela vai conviver com outras pessoas agressivas. No mundo espiritual não tem vítimas. Cada um escolhe o ambiente que quer viver de acordo com os seus valores. Então, na verdade, é um processo de autoeducação que nós podemos começar agora. Mas muitas pessoas não se dão conta disso, vão vivendo as suas vidas de modo inconsequente, de um modo tranquilos, irresponsável, e de repente se depara no mundo espiritual com uma realidade e diz: mas eu não sabia que era assim. Fica sabendo então a partir de agora, né? Eu me lembrando aqui, quando eu morava no Rio, né, em cada 5 palavras que eu dizia, 2 eram gírias ou palavrão, né? Pois hoje eu não falo mais, educou, né? Exatamente, né? A gente vai se educando. Eu não tenho o hábito de falar palavrões, mas tenho hábitos que precisam ser corrigidos também. Dependendo do ambiente eu falo gíria, dependendo do ambiente eu não falo gíria. Então é sempre assim, uma questão de educação que faz bem para nós. Não é porque no mundo espiritual tem que ser assim. Eu me sinto bem sendo assim. Tem pessoas que não. Tem pessoas que se vestem diferente, que usam os piercings, tatuagens e tudo mais. É uma opção dela. Mas ela, conforme ela vai percebendo que esses valores são insignificantes diante daquilo que a gente precisa alcançar, a gente vai deixando para trás aquilo que é pequeno, aquilo que vale pouco, né? Deixa eu ver aqui. Foi colocado... aqui no caso a Tina colocou: quando eu passei por uma obsessão cruel, eu sentia coisas que dá medo, né? Só de lembrar, né? Assim, não, mas é a questão da gente vai se educando com o passar do tempo, né? Vamos lá então. Podemos seguir? Vamos em frente. Olha que a gente nem entrou ainda no tema de hoje, hein? Vamos lá passar direto aqui também, só para pegar o que a Tina colocou. Há muitos anos atrás, meus irmãos homens xingavam muito, né? Minha mãe os corrigia. E eles continuavam, é um hábito, né? Mas com o tempo eles pararam. Isso é ótimo, né? Porque é uma questão de respeito a si mesmo. A vulgaridade, a gente lembra que a palavra vulgaridade vem do vulgo.
Vulgo é algo popular. Só que o popular nem sempre é saudável. Então muitas vezes a gente tem esses hábitos vulgares devido ao ambiente que a gente vive. Eu posso dizer, por exemplo, na época em que eu entrei para a vida militar, a gente vai aprendendo jargões, a gente vai aprendendo atitudes que sem pensar, eu tinha 19 anos na época, né, hoje já são 43, então muito tempo já se passou. Mas muitas vezes eu brincava em casa com as minhas irmãs do mesmo modo que eu brincava com os colegas de quartel. Aí você vai parando assim, você percebe que nós somos muito influenciáveis pelo meio. Mesmo que você não queira. Você fala a coisa que você falava num ambiente, você age de uma forma que você age num ambiente. De repente você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai se equilibrando e você percebe que a sua conduta deve ser uma conduta onde quer que você esteja. Se você está numa igreja, se você está num centro espírita, se você está numa festa, se você está num quartel, numa festa de carnaval, você tem que ser você mesmo. Esse equilíbrio ele tem que prevalecer. E a gente vai, com o passar do tempo, lutando contra essas situações, contra essas influências. Né? Então vamos lá, questão 947. Kardec pergunta aqui então: o homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero, pode ser considerado um suicida? Interessante isso, porque algumas vezes a gente se depara com situações que são bastante problemáticas, situações que são bastante difíceis, e aí então a pessoa percebe que aquilo que ele vivencia não tem solução. Podemos pensar, por exemplo, alguém que passa por uma doença que é grave, e sendo uma doença grave, ele vai falar assim: olha, eu não tenho cura, eu não aguento mais ficar lutando, eu estou cansado, eu vou desistir, se eu tiver que morrer, que morra. Então ele vai simplesmente abrindo mão daquilo tudo que ele faz. Se muitas vezes ele vive socialmente num ambiente que ele já tem que... a sua vida se transformou, se ele precisa, por exemplo, de uma condição de moradia melhor, mas ele não consegue, aí ele prefere viver de qualquer jeito, ele vai deixando a vida levar. Aí ele fala: se morrer, morreu e tudo bem. Essa pergunta: isso é considerado um suicídio? A resposta dos espíritos: é um suicida, mas os que o causaram, o que poderiam impedir, são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou firmeza e perseverança, e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair de suas dificuldades, para sair das dificuldades. Infeliz dele, sobretudo, se o seu desespero é fruto do orgulho. Quero dizer, se é um desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência e que se envergonhariam de se terem de dever a existência ao trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome a descer do que chamam de sua posição social. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas quando ele necessita? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Então muitas vezes o tipo de vida que a gente leva, o tipo de sofrimento que a gente tem, é muito mais causado pelo nosso orgulho, uma dificuldade enorme que a gente tem de ser julgado pelas pessoas, de ser visto pelas pessoas numa condição diferente. Nós compartilhamos um estilo de vida e de repente a gente tem que mudar essa nossa condição. Isso é muito difícil, isso todo mundo vivencia, não é fácil. Todos nós passamos por uma dificuldade, mas a partir do momento em que essa dificuldade nos paralisa e nos seus agravantes nos leva a uma desencarnação, isso é considerado um suicídio, porque nós poderíamos lutar de um modo diferente. Nós optamos por isso. Eu prefiro morrer do que viver desse jeito. Mas como eu não tenho coragem de me matar, então eu faço o seguinte: eu vou deixando as coisas acontecerem. Se acontecer, aconteceu. Então vemos claramente que a intenção do indivíduo é fugir. Ele só não tem coragem de fazer. Mas se surgir uma situação em que ele fala assim: que bom, consegui realmente, eu não precisei fazer nada que a vida me levou, intencionalmente ele já desejava fugir. Mas nesse caso a gente lembra que quando alguém opta, tomado por um desespero, por uma situação difícil, alguém opta por essa fuga, por esse abandono da vida, essa perda da vontade de viver, mas tem pessoas próximas que poderiam ajudá-lo de um modo diferente,
No caso principalmente de pessoas que passam por necessidades materiais. Quantas vezes nós temos ali pessoas pais de família, por exemplo, que se deixam levar pela bebida, pelo desespero, porque não tem condições de viver, e simplesmente uma caridade próxima, alguém conhecido que pudesse estender a mão já facilitaria. Se essa pessoa estivesse próxima, se essa pessoa tivesse consciência do que estava acontecendo, pudesse fazer alguma coisa e não fez, ela moralmente se comprometeu com o destino daquela pessoa. Porque ela poderia fazer e não fez. Quer dizer, todo mundo quer receber a caridade quando precisa, mas ninguém gosta de fazer. E muitas vezes a falta de ação de uma pessoa, pela má vontade, pelo egoísmo, levou alguém à desgraça. Ela não se comprometeu com a pessoa, pelo fato dela ter cometido o assassino, dela ter cometido um suicídio, dela ter desencarnado em virtude disso. Mas ela se comprometeu com ela mesma. E então vai ser esse egoísmo que vai se voltar contra ela. O mesmo ato egoísta que ela praticou será o mesmo ato egoísta, ou será um ato egoísta do gênero, que ela vai sofrer também. Por isso nós lembramos sempre que a nossa vida é sempre assim. As leis divinas, elas são tão perfeitas que elas não olham aquilo que você faz apenas. Elas olham principalmente por que você fez aquilo, que é algo que a gente não consegue ainda compreender, porque ninguém consegue sondar a intimidade de ninguém. Eu não consigo olhar para uma pessoa e imaginar o que ela está pensando, o que ela está sentindo, quais foram os caminhos que ela percorreu para chegar até ali. No caso das leis do mundo espiritual, tudo isso é considerado. Então eu posso ser uma pessoa que está ali num púlpito, fazendo ali um maior discurso, fazendo ali uma palestra maravilhosa, trazendo palavras muito positivas para as pessoas e tudo mais. Isso vai ser levado em conta, digamos assim, no meu currículo, que eu pude colaborar com a vida das pessoas. Mas isso, de certa forma, vai atenuar aquilo que eu trago negativamente dentro de mim que ninguém sabe. Então, na verdade, essa transparência que nós ainda não compreendemos é uma realidade no mundo espiritual. Nós somos vistos pelo nosso interior, visto pelos nossos valores, pelos nossos pensamentos, por tudo aquilo que a gente veio fazendo no decorrer da nossa vida. É isso que vem sendo somado. Nós temos casos, por exemplo, de atendimento fraterno, de pessoas que nos escrevem e dizem assim: quando eu era jovem eu cometi um aborto. Uma jovem, uma pessoa já madura falando sobre isso, né? Há 20 anos eu cometi um aborto porque eu engravidei do meu namorado e coisa e tal, e eu estou há 20 anos com esse peso na consciência. Como é que vai ser minha vida no mundo espiritual? Tudo é levado em consideração, o momento em que ela tomou aquela atitude, o arrependimento que ela teve, as ações nobres que ela teve no decorrer da vida dela. Então, a contabilidade divina, ela não é simples e imediatista como é a nossa contabilidade. O que você fez, você paga. Na verdade, é a evolução de um processo que vai transformando o indivíduo naquilo que ele pode ser de positivo ou de negativo, ou de equilíbrio ou de desequilíbrio que ele acaba vivenciando. Então tudo na nossa vida é assim, nós somos dessa forma. Então quando a gente olha alguém que cometeu suicídio, por exemplo, coitado, cometeu suicídio, coitado se matou. Não é bem assim. Quer dizer, a análise daquilo que ele fez, ele pode ter sido um suicida, mas a forma, aquilo que o levou àquele suicídio é levado em consideração de uma forma que nós não compreendemos ainda. Tudo isso deve ser compreendido, deve ser analisado da nossa parte. Né? O Hermes colocou, né, o que se faz, aqui se paga. Né? Exatamente, muitas vezes você se paga do outro lado, você paga aqui, você paga de novo, você paga a prestação, você paga a vista. Tudo aquilo que nós desequilibramos, o que é fundamental, tem que voltar ao equilíbrio. Tudo. Aquilo que nós tiramos do eixo terá que ser voltado. Se eu tirei a força, serei puxado à força. Se alguma coisa estava fora do lugar e eu ajudei a fazer voltar ao lugar, tive os meus méritos nesse processo. Então sempre assim pensarmos, somos sempre julgados pelas nossas intenções. Da intenção vem a ação. Então tudo isso é contabilizado nesse processo. Próxima questão, vamos em frente. 948. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como aquele que é levado pelo desespero? Olha só, nós falamos de suicidas e temos o suicida que age pelo orgulho e o suicida que age pelo desespero.
É o mesmo peso e a mesma medida que deve ser levado em conta aí? A resposta dos espíritos: o suicídio não apaga a falta. Ou seja, suicídio é suicídio. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. Porque a primeira falta foi de não ter cumprido, ou de não ter superado, não ter lutado contra aquela dificuldade que surgiu. A segunda falta foi ter fugido. Então, aquilo que a gente sempre lembra. Muitas vezes as pessoas pensam que o suicídio leva apenas alguém ao desespero pelo fato de ter interrompido a sua existência aqui. Mas o grande agravante do suicida é continuar com aquela pendência moral que ele não conseguiu resolver. Aquilo que ficou não resolvido continuará com ele. Vai continuar pesando na sua consciência, vai esperar ele voltar para poder rever aquilo que ele não viu. Então aquela frase de cabeceira que eu falo para vocês, tudo que é mal feito tem que ser feito duas vezes, e a segunda vez é sempre mais difícil, é exatamente por isso. Você não cumpriu a primeira vez, a segunda vez você vai ter que fazer de novo aquilo que você não fez, e somado ainda pelo agravante, muitas vezes dessa fuga que o indivíduo acabou praticando. Né? Alguém pode cobrar mais tarde. Se for contra ele, vai ser a própria consciência. Se for contra alguém, ele está conectado com esse alguém. Né? Então nós temos ali sempre mais uma vez, né, um processo que é bastante longo e bastante complexo, envolvendo apenas ele ou várias pessoas juntas. Mas aqui colocou então: o suicídio não apaga a falta, pelo contrário. Com ele aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Deus é quem julga, e segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. Então aqui, segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. É importante a gente lembrar isso, só para vocês terem uma ideia, trazendo um pouquinho do contexto de um evento histórico que nós temos registrado aqui na humanidade. Foi na época da Segunda Guerra Mundial. Para quem gosta desse assunto, para quem gosta de assistir a documentários, a filmes e tudo mais, nós temos ali, por exemplo, uma das situações mais dramáticas foi no final. Né, a gente lembra que os alemães, os nazistas, né, começaram a se expandir, invadindo várias nações. E de repente, depois de um tempo, começou então os países que eram os aliados começaram então a combater de um modo mais intenso os nazistas. Do lado esquerdo nós tínhamos ali os aliados, né, os franceses, os ingleses, os americanos, canadenses e outros, pressionando os alemães de volta para o seu país original. Do outro lado nós tínhamos ali a União Soviética, que pressionava os alemães de volta para o seu caminho original. Nesse histórico, principalmente dos soviéticos, conforme eles iam invadindo de novo a Alemanha, eles iam estuprando as mulheres dos alemães, as alemãs. Isso para poder se vingar daquilo que os nazistas fizeram. Nós tivemos ali, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 6.000 suicídios de mulheres e familiares, nesse período. Porque só de imaginar que a sua cidade ia ser invadida por aquelas tropas, que a sua mãe, que a sua irmã, que a sua esposa iam ser violentadas, muitas pessoas optaram, as mulheres optavam pelo suicídio, os pais de família optaram em assassinar as filhas e depois se matarem também. Então houve ali uma sucessão de suicídios, como eu falei para vocês, mais de 6.000 suicídios naquele período, em virtude desse terrorismo que foi feito da guerra. E a gente pergunta assim, qual vai ser exatamente as consequências daquelas pessoas que cometeram suicídio? Como é que elas serão recebidas no mundo espiritual? Pelo desespero, pelo temor? Como é que isso funciona? É difícil para nós fazermos qualquer tipo de análise, porque só quem viveu aquilo e quem compreende de uma forma muito mais ampla aquele contexto da guerra pode fazer uma análise. Para uns vão dizer assim, não, mas elas tinham que ficar vivas esperando aquela agressão. Outros diziam, se fosse eu não suportaria também. Quer dizer, a gente faz o nosso julgamento pelo nosso conforto, sentado em frente ao computador, digitando, conversando e tudo mais. Mas e quem que estava vivendo naquela época? Qual seria o nosso comportamento se nós estivéssemos lá? E ali era suicídio. Por outro lado, nós tivemos uma outra leva de suicídio também, na época do crash, a quebra da Bolsa de Nova York, na década de 20 do século passado.
Naquela época, em virtude do final da Primeira Guerra Mundial, que acabou ali em 1918, muitas indústrias americanas que tinham produzido em excesso por causa da guerra não tinham mais onde vender os seus estoques. Acumularam matéria-prima, acumularam produção, de repente não tinha para quem vender. Uma quantidade enorme de empresas faliram. E aí é aquele quadro. Em Nova York, muitas pessoas se jogando de cima dos prédios porque tinham perdido todo o patrimônio. Basta a gente lembrar, né, só para vocês terem uma referência, no filme Titanic, onde nós tínhamos a personagem, que era a Rose, que era casada com um empresário, que era casado com aquele empresário que era o vilão da história. Ele foi salvo, foi para Nova York e depois ele se matou. Né? Lembrando sempre que ela contava essa história, ele cometeu suicídio porque ele não tinha dinheiro, ele perdeu dinheiro naquela questão econômica. Então nós tivemos algumas mulheres, algumas famílias, né? A época do Collor não foi tão intensa aqui no Brasil, né, André? Mas a gente também passou por essas dificuldades. Mas não foi tão, né? Isso foram casos esporádicos, né? Mas na época dos Estados Unidos, aqui foi uma epidemia. As pessoas se matavam assim à toa. No começo era assim, você viu que o fulano se matou? Aí todo mundo colocava a mão no rosto e falava, nossa, jura? Depois de um mês era assim, ó, mais 10 se mataram hoje. Mais 15, eles nem perguntavam o nome, eles pegavam dados. Como dizia Stalin, né, que era o grande líder soviético na Segunda Guerra Mundial, ele dizia assim que 10 pessoas morrerem é uma tragédia. 100 pessoas morrerem é simplesmente uma estatística. Assim que a coisa começou a se tornar naquela época. Então nós tivemos ali suicídios pelo orgulho, porque pessoas que faliram. Imagina você perder sua casa, você perder o seu casaco de couro, você perder o seu carrão, você ser julgado pelos seus amigos. Isso é uma questão de orgulho. No caso da Segunda Guerra Mundial, lá na época das alemãs, elas cometiam suicídio pelo medo, pelo terrorismo. Então nós tivemos ali 2 casos diferentes. Olha só, as situações que a gente observa, vendo que cada ação, de acordo com as intenções, tem um peso diferente. Continuando aqui para nós. Por isso que a gente colocou, né? Segunda causa pode às vezes diminuir o seu rigor. Então suicídio é suicídio, exceto aquele que o indivíduo comete pela loucura, porque ele não sabe o que está fazendo. Todas as vezes que alguém opta por essa saída intencionalmente, independente das suas causas, ele vai ter responsabilidades. Só que ele vai ter os atenuantes e os agravantes, que vão ali diminuir um pouco do peso daquilo que ele fez, de acordo com as circunstâncias, ou vão fazer com que ele, pela banalidade da sua ação, assuma as consequências mais dolorosas. Mas sempre, suicídio é sempre suicídio. 949. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos e a família? É exatamente aquilo que a gente viu, né, no caso do crash da Bolsa de Nova York. Muitos empresários falavam assim, nossa, eu não suporto a vergonha, né, eu prefiro cometer esse ato do que fazer isso. No Japão isso é frequente até hoje. Muitos empresários que falem, que tem ali a falência, pela vergonha, cometem suicídio para poupar a família de qualquer tipo de crítica. Porque é uma saída honrosa. Aquele harakiri, que é uma prática oriental, secular, ou talvez até milenar, é uma morte honrosa que o indivíduo comete. Olha só a nossa cultura, a que ponto chega. Os kamikazes, lembra do kamikaze? Que é um outro caso também. Ele é um guerreiro, então ele vai morrer pela honra. Um morre pela vergonha, o outro morre pelo desespero, o outro morre pela honra. E na verdade são todas fantasias que nós vamos alimentando, acreditando que isso possa mudar o contexto dessa fuga. Mas muito bem, se eu quero poupar minha família do constrangimento, da vergonha, dependendo daquilo que aconteceu, eu posso ser um político, eu posso ser um empresário, né? Os idealistas também, Hermes, os homens-bomba, que são os heróis, né? Tanto os harakiris como os homens-bomba, eles acabam sendo ali, tendo a mesma intenção, que é fazer ali, né, cada um com a sua causa, cada um com a sua motivação, né, mas o caminho acaba sendo o mesmo, né? Mas nesse caso eu quero poupar a minha família de uma situação constrangedora. Resposta dos espíritos: aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim, e Deus levará em conta a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Ele atenua a sua falta pela intenção,
mas nem por isso deixam de cometer uma falta. De resto, se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Principalmente nessa questão do orgulho, né? Porque a sociedade cobra muito das pessoas, né? É muito difícil. A gente lembra sempre que hoje é moda a gente falar de bullying, começando principalmente nas escolas, né? Que as crianças sofriam determinados tipos de constrangimento e tudo mais. Na sociedade sempre houve bullying. Quando você deixa de fazer parte daquele grupo social, você acaba sendo rejeitado pelos seus pares, ou pelo menos por aqueles que você acreditava ser os seus pares. E aí, então, para evitar esse tipo de constrangimento, de ser julgado, de ser apontado, de ser ignorado, muitas vezes as pessoas sofrem por isso. Assim como hoje o bullying numa escola gera numa criança, num adolescente, um tipo de sentimento que leva à depressão, muitas crianças até cometem suicídio em virtude disso, na sociedade não é diferente. Então, na verdade, alguém que comete esse ato com a sincera vontade de poupar a família, ele acaba tendo esse atenuante, porque na verdade ele acreditava que aquilo era certo. Mas na verdade ele enganava a si mesmo. Então ele não enganava as leis superiores de dizer assim, eu vou fazer de conta que é isso, mas no fundo eu sei que é isso. Na verdade ele fazia isso com sinceridade. Assim como os suicidas faziam isso lá na Segunda Guerra Mundial, né, os kamikazes. Ele acreditava que ele era um herói. Hoje nós temos esses homens-bomba que sofrem as consequências daquilo que eles fazem, né, tirando a vida de outras pessoas, mas por incrível que pareça ele acredita profundamente naquilo que ele faz. Se ele acredita profundamente, quer dizer, na verdade ele precisa se reeducar, ele precisa se reequilibrar, mas nem por isso ele deixa de sofrer aquilo que ele fez. Comentários de Kardec, vamos lá. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma má ação, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus, porque vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens, perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação, mas o suicídio nada repara. Isso ele quer dizer o seguinte, que nessas circunstâncias, quando nós temos ali alguém que comete esse ato para fugir de uma vergonha, ele está muito mais preocupado do julgamento dos homens. Mas isso é muito natural que seja assim. Por que isso é natural? Porque, embora nós tenhamos ali um planeta hoje, mais de 90% da população mundial segue algum tipo de religião, é adepta de alguma fé, essa fé é muito voltada para o mundo terreno. Então, na verdade, ele faz as suas orações, ele fica imaginando como vai ser do outro lado, mas aquilo que mais importa para ele, de fato, é a sua realidade hoje. Porque é assim, os nossos sentidos só conseguem registrar aquilo que para nós é real, não aquilo que é subjetivo, aquilo que é imaginário. Eu fico imaginando o mundo espiritual e coisa e tal, mas na verdade é assim, a minha realidade é essa que eu estou aqui agora. É aquilo que eu toco, é aquilo que eu vejo, são as pessoas com quem eu converso. Então, na verdade, a gente volta a nossa atenção para o mundo espiritual, mas volta de certa forma alimentando alguns tipos de fantasias, porque cada um pensa no mundo espiritual de um jeito diferente. Então nós criamos esse mundo imaginário, que para nós pode parecer um conforto. Por isso que uma das grandes críticas que os ateus fazem é essa fantasia que as religiões tradicionais costumam proporcionar. Não, porque você tem que acreditar, é a sua fé. Mas como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não vejo, numa coisa que para mim não tem lógica? Então as pessoas optam em abandonar as religiões, viverem ali uma vida até gnóstica. Gnóstica significa você acredita em Deus sem nenhum tipo de ligação com as instituições. Ou mesmo agnóstica, que é aquela assim, você tem a mente aberta para aceitar, embora você não tenha nenhuma fé. Então, na verdade, nós vamos criando esses mundos imaginários para trazer aquele conforto espiritual, aquele conforto íntimo, mas na realidade o que pesa para nós é a realidade do mundo que a gente vive. Por isso que a gente percebe assim, por que o homem dá tanto valor para a opinião das pessoas com quem ele convive? Porque é a sua realidade.
Não tem como ele simplesmente ignorar a opinião de uma pessoa, ele vive com essa pessoa. Agora, a partir do momento em que ele começa a alimentar as suas convicções, aumentar as convicções no mundo espiritual, dizer assim, olha, os homens que tudo bem, mas a opinião deles, a opinião não me interessa. Ele começa então a superar esses julgamentos, superar essas críticas e começa a viver mais confortavelmente. Então, independente da posição social em que ele se encontre, ele sempre vai ficar bem. Poxa, mas o seu carro, hein, já foi melhor, hein? Não tem problema, é meu carro. Tem muita gente que quando ouve uma crítica dessa no trânsito, né, guarda essa lata velha, ele chega em casa, deita em cima do capô e chora, porque ele não suporta aquele carro velho. Quer dizer, ele se sentiu ofendido por aquilo que os outros disseram. Então, na verdade, nós somos assim, nós somos conduzidos pelas opiniões alheias. É o nosso orgulho. Por isso que se fala que essa é uma das grandes chagas da humanidade, é o orgulho. Pois é. É velho, mas está pago, né? É velho, mas é meu. Então nós temos o quê? Tem pessoas que se endividam, né? Nossa, essa pessoa fez uma crítica comigo, eu preciso trocar de carro. Ele vai e se endivida, essas dívidas comprometem ali a sua tranquilidade financeira, a sua tranquilidade familiar, simplesmente porque alguém disse para ele porque ele não estava bem. E todos nós agimos assim, com maior ou menor intensidade. Se é com menor intensidade, a gente sofre um pouquinho, mas vai lá. A gente fala de carro, né? Mas imagina uma bolsa da Vuitton, por exemplo, né? Imagina uma roupa importada, uma joia que precisa usar. A pessoa vai com uma bijuteria, né? Vocês que são mulheres adoram isso, né? Vai com aquela bijuteria, que é aquela correntinha de prata com uma pedrinha ali de vidro bem bonitinha. Aí de repente chega numa festa, o outro fala assim, o meu é de diamante, o seu é de vidro, que nojo. Aí ela vai pro banheiro e chora, porque criticaram o vidro que ela tinha pendurado no pescoço. Esse é o nosso orgulho, é assim que a gente vive hoje. São as situações das mais diversas que envolvem a nossa realidade hoje. Então, quer dizer, conforme a gente vai fortalecendo ali o nosso caráter, fortalecendo os nossos valores, dando mais valor por aquilo que a gente é, e não pela posição em que a gente se encontra, certamente a gente vai mudando. E Kardec os espíritos colocaram aqui em cima uma questão interessante. De resto, se abolirdes os abusos de vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídio. Isso nesse sentido da questão do orgulho. Porque ninguém vai ficar mais preocupado em cuidar da vida dos outros. Ninguém vai ficar preocupado em criticar aquilo que ele tem ou que ele não tem. Mas pode deixar, Hermes, quando você ir embora, seu fluência vai ficar aqui, tá? Tá todo mundo sabendo isso, tá? Fica tranquilo, meu amigo. E vai ser leiloado ainda, você vai ver. Percebe que a inveja também faz parte do negócio, né? Você é orgulhoso, eu sou invejoso, né? E assim a gente vai, os dois lá pro final da fila pra gente conversar lá. Então é assim que funciona, olha só, a gente tocou nessa brincadeira, mas ela despertou uma questão importante. Quando a gente analisa, por exemplo, a questão do orgulho, da vaidade, da inveja, são esses sentimentos inferiores que ainda movem a nossa sociedade. Quando nós conseguimos transformar isso e nos vermos como espíritos encarnados, independente daquilo que a gente tenha, do conforto, isso faz parte do nosso aprendizado, a nossa sociedade muda. E é essa a proposta principal que o Espiritismo veio trazer. Veio mostrar para nós que nós somos espíritos imortais, que aquilo que o mundo material oferece é simplesmente conforto. E quanto mais esse conforto for compartilhado, mais equilíbrio nós vamos ter na nossa vivência. Né? É invejinha branca, né, Fernanda? Aquela invejinha que não dói, aquela invejinha tranquila, né? Vamos lá, né? Tina colocou para nós daqui no só pegar das coisas que não posso adquirir, né? Vivo uma vida mais tranquila hoje, né? Minha mãe dizia que eu não tinha vaidade, mas acho que nasci assim, né? É negra mesmo? Então essa é das piores, hein? Então a gente se vê no fim da fila também, né? Tá percebendo que o fim da fila tá engordando, né? Então se vocês tiverem algum sentimento, pode botar para fora que a gente se encontra lá atrás, não tem problema. A Paula colocou, bom dia, Paula. Né, o grande problema hoje não é o querer ter, porque podemos trabalhar e ter uma vida confortável, mas o problema é querer esbanjar. E haja depressão, pois é. E esse esbanjar, eu acho que a gente tem assim... eu acho que nós somos vítimas de nós mesmos, eu posso dizer assim. Porque hoje nós temos uma sociedade que é muito consumista. O que são as propagandas comerciais que tem nos intervalos dos programas que a gente assiste? São simplesmente formas de fazer com que a gente deseje coisas e mais coisas. Então você tem a sua casa, bonitinha,
Você tem o seu sofá, aí você liga a televisão, vê uma propaganda de uma loja de sofá que tem um sofá melhor do que o seu. Você acaba desejando aquilo, porque eu sempre gosto de dizer que a publicidade é uma fábrica de mentiras. Porque você tem um sofá. Esse sofá pode ser muito mais valioso se ele tem cores diferentes, se ele tem luzes diferentes, se ele é colocado num ambiente diferente. Imagina, por exemplo, a gente pega um carro importado, uma Ferrari. Uma Ferrari. Quem vai vender o carro melhor? O Hermes, com seus 70 anos, ou o Reinaldo Gianecchini? Quem vai ser mais vistoso para o carro? Naturalmente vai ser aquele ator mais bonito. Apesar do Hermes ser bonitão, aquela coisa toda, né? Mas o que? A gente começa a perceber então que a propaganda nos vende um tipo de produto com aquelas fantasias, com aquelas ilusões. Os carros que a gente vê hoje são sempre aquelas mulheres sedutoras, sempre aqueles homens atraentes, homens charmosos. A gente não vê nenhum careca gordinho dirigindo um carro bonito. Isso significa que é o papel da propaganda, vender. E como nós somos influenciáveis, como nós já dissemos, a gente se deixa levar por isso. Você pega, por exemplo, assim, né, qual é o modelo de beleza que a sociedade tem? Aí eu coloco aquelas mulheres magras, aquelas mulheres altas, aqueles homens musculosos. Aí eu olho para minha barriguinha, vejo meu cabelo caindo e tudo mais, e eu começo a ficar deprimido. Então eu quero ter aquilo que para nós é um padrão para a sociedade. Então nós somos vítimas de nós mesmos, porque fomos nós que criamos esse tipo de padrão. Quando nós começamos a mudar o nosso padrão para tirar aquilo que é fantasioso e colocar para nós essa realidade que nós somos espíritos, nós não valorizaremos mais a publicidade ou os produtos, o consumo, como a gente faz hoje. Então, quer dizer, faz parte. Nós estamos sendo devorados pelas cobras que nós criamos. Simplesmente assim, a inteligência do homem diz assim, né? Porque o publicitário é muito criativo, ele é criativo para te vender coisa. Ele é criativo para te vender um produto. E se você não conseguir se segurar diante dessa sedução desse produto, você vai conseguir sempre se levar. Os programas mostram isso. Quem são os atores que nós temos hoje? Os atores mais bonitos, os atores mais inteligentes. Lembra que eu falei para vocês assim, qual é a causa de depressão que muitas famílias têm hoje? Você se senta, por exemplo, em frente à televisão, vê uma novela com aqueles atores bonitos, aqueles atores charmosos e tudo mais. De repente você olha para a sua vida pessoal e você começa a ver a sua realidade. Que a sua vida não é romântica como aquela da televisão, que a sua casa não é bonita como aquela da televisão, que você não é parecido com o ator da televisão, e você começa a ficar infeliz com a própria realidade. Faz parte do quê? Das consequências daquilo que a gente criou. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, né? Tá aqui embaixo, né? A Erika colocou, né? O canal Polishop nos convence a ter aquilo que não precisamos. Sim, mas faz parte, né? As empresas precisam vender. Se hoje o mundo é capitalista, esse mundo de consumo, um canal como esse, como o Polishop, por exemplo, ele está vendendo os produtos, vendendo conforto. Se você pode pagar, você paga. Se você não pode pagar, ou você se endivida ou você chora, né? O Francis lembrou, né, como eram as propagandas de fumo dos anos 60 e 70. Eu assistia com a minha sobrinha, com a Isabela, o Francis, esses dias atrás, algumas propagandas do Hollywood, aquela marca de cigarros da década de 80, que tinha aquelas músicas, aqueles jovens e tudo mais, né? Eu sempre mostrava para ela, falei assim, olha, isso aqui eram as propagandas da época, porque ela tem 19 anos, então ela não tinha conhecimento, né? Então ela olhava e falava assim, ó, tá vendo essa propaganda? Era uma propaganda de cigarro, né? Ela ficava assim, nossa, era assim que as coisas eram? Eu falei, pois é. Aqueles jovens sarados, surfando, com aquelas máquinas maravilhosas, com ultraleve, com jet ski, com aqueles quadriciclos e tudo mais, né? E aqueles jovens saíam orgulhosamente fumando seus cigarros, para depois de 30, 40 anos, tudo com enfisema pulmonar. Hoje já não é mais assim. Então nós tínhamos atletas, artistas que vendiam cigarros, bebidas e tudo mais, tá aí, acabou. Então quer dizer, nós fomos mudando a nossa... Pois é, né? Nós fomos mudando o nosso padrão de sociedade, nos conscientizando, e só para as marcas de cigarro e de bebida nós levamos ali pelo menos 30, 40 anos para mudarmos esse padrão. 30, 40 anos, quer dizer, então nós estamos mudando aos poucos. Antigamente, por exemplo, os médicos recomendavam cigarros porque ele era relaxante. E de fato ele é relaxante. Mostra que existem substâncias no cigarro que provocam um relaxamento no sistema nervoso central, aquela coisa toda, só que causa dependência e tem as toxinas.
E isso mostra o que então? Que antigamente nós tínhamos um conhecimento que era limitado, que ele foi se transformando. Só que, no caso dos cigarros e das bebidas, isso é ciência. No caso do consumo, é moralidade. Aí a gente já entra num outro campo, que são valores subjetivos. Cada pessoa tem que se conscientizar disso. Já não é mais a ciência. Então faz parte dessa educação que a gente vem vivenciando. Conforme isso for se modificando, as nossas condutas vão se transformando. Consequentemente, nós não sofreremos mais como sofremos no passado. E o suicídio vai se deixando de lado como sendo uma forma de você resolver os seus problemas, principalmente na influência que você tem da sociedade. Bom, meus amigos, vamos lá? Então, por aqui, né, a Paula Mila colocou lá em cima, né, a mídia não vende mais produto, né, vende ideias. Sim. Só que sempre voltada para isso, né, a melhor ideia para fazer com que você consuma cada vez mais. Não tem uma propaganda, eu sempre gosto de comentar essa propaganda, que ela é muito interessante, que mostra assim, um rapaz, né, um jovem bonitão, vai com Deus, Paula, bom dia, beijos. Um jovem, né, que tem ali o seu carrão, aí mostra aquele modelo bonitão no carro, dirigindo, ele pensava assim, e só se tivesse eu no mundo? Aí mostrava aquele carro, só ele andando pelas ruas, todas vazias. Aí ele falava assim, não, e se só tivesse eu de homem no mundo? Aí mostrava assim aquelas mulheres trabalhando nas obras, as mulheres policiais, e ele dirigindo o carrão dele. Quer dizer, qualquer homem que se deixa levar por esse tipo de sedução, vai entrar num carro desse acreditando que é o máximo. E é exatamente esse o objetivo, é fazer com que ele se sinta poderoso dentro daquele objeto de consumo. E isso é o quê? A criatividade do homem que faz. Quer dizer, não basta ter um carro, você precisa ter aquele carro para você se sentir aquela pessoa. E isso causa dependência. Você depende dos objetos exteriores para se sentir uma pessoa importante. E você deixa de se valorizar como ser humano, como indivíduo. Você valoriza a sua condição social, você valoriza o seu patrimônio, as suas posses. É uma forma de autoafirmação que todos nós temos. Eu carregar um relógio caro, por exemplo, me faz sentir importante. Uma roupa cara me faz me sentir importante. E quando eu não tenho esses objetos de consumo, eu começo então a ver que a minha vida é uma droga, que a minha vida não presta para nada. E se eu entro num grau de insatisfação grave, eu simplesmente opto por interrupção da minha vida. Só que isso gera as consequências. Bom, vamos lá, meus amigos. Eu vi a propaganda da Unimed, eu fiquei até emocionada, né? Agora eles estão usando a psicologia incrível para atrair as pessoas, né? Pois é, sempre assim. Aí depois que você pega a Unimed, você vai marcar uma consulta e te marca para 40 dias depois que você precisa. Então, na verdade, assim, a sedução é sempre sedução. Não adianta. Vamos lá, né? A Tina colocou, entrei nesse vício, está difícil de parar, né? É importante, né? É a questão da autoeducação. Todos nós precisamos disso, né? E como a gente lembra sempre, né? A necessidade faz o sapo pular, né? Então o sofrimento, a dor é a nossa melhor professora, né? Isso que é o mais importante. Né? Paulo colocou, né, a tal da neurolinguística nas propagandas. Essa inteligência do homem, Paulo, é uma coisa que me impressiona, mas ao mesmo tempo percebe que ele está jogando contra ele mesmo. Ele usa a inteligência para poder provocar sofrimento nele mesmo. E olha que nós lidamos com mentes ali incríveis, né? É a questão das cores, da neurolinguística, né, do visual, tudo isso só para seduzir. Só que é uma sedução, infelizmente, voltada para o consumo. Lamentavelmente. Meus amigos, paramos por aqui hoje. Questão 449. Na próxima a gente vai para 450. Vamos encerrar por aqui. A Erika lembrou aqui embaixo, né? Casamento por contrato, né? Com o Demi Moore tem uma boa discussão sobre isso, né? Tá aí a recomendação para quem quiser uma pipoca. Já tem o filme aí, então também. Né? O Hermes colocou, né? Correr atrás de algo que não se pode ter seria uma espécie de suicídio, pois muitos lutam para conseguir e não conseguem. Algumas vezes se matam, né? Sim. Né? Um bom marqueteiro político faz demônio virar santo. É a propaganda, né? O braço. É a propaganda. Nada como uma boa maquiagem moral para fazer as pessoas mudarem a personalidade. Vamos lá então, meus amigos. Fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Valeu, foi muito legal. Né? Absolvido pela justiça material, né, Andréia? Mas a justiça moral não tem como tirar ela. Né? Aquilo que você é, aquilo que você é. E não tem máscara, não tem maquiagem que mude isso, né? Vamos aguardar ali o desfecho das coisas. E a cada um segundo as suas obras, como já disse ali o